Mas Gui, vamos começar o nosso papo de TV de hoje, né? Terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. A gente já começa falando sobre um assunto que é delicado, é um assunto complicado, é um assunto que tá dando muito o que falar e que envolve o estado de saúde do apresentador Fausto Silva. As últimas informações que nós temos a respeito desse caso é que o quadro de saúde do Fausto, ele é gravíssimo, né? Considerado ali como prioritário no transplante de coração. E antes da gente trazer mais a fundo, Gui, essa notícia, né? Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que as pessoas estão repercutindo nas redes sociais. Eu vi em alguns comentários aqui do nosso canal também, pessoas falando isso, né? Dizendo que só pelo fato do Faustão ser rico, dele ter dinheiro, ele vai passar na frente das pessoas que estão esperando um coração, né? De pessoas que estão precisando também desse transplante de coração. E o que eu acho, Gui, que é muito importante a gente falar sobre esse caso. Um transplante de órgão, gente, não é uma fila de quermesse, que você chega na frente e você entra primeiro. Não é assim que funciona. Não é por ordem de chegada. Então, poxa, posso eu estar, por exemplo, numa fila há 2 anos e alguém que chegou agora pegar o órgão na minha frente? Pode. E o que determina isso? Como eu disse, não é a ordem de chegada, é a ordem de gravidade. Quem tem um caso mais grave entra na frente. E isso é fácil de entender. Por quê? Se a pessoa ela consegue manter um tratamento, manter uma vida mais calma, uso de medicação e manter aquele coração por mais tempo, né? Os médicos analisam cada caso e falam, olha, a pessoa A, ela pode ficar com esse coração por um bom tempo ainda, não pode se esforçar, não pode, tem uma certa limitação, mas não é por falta da condição ali do coração que ela vai morrer, tá? Ela tem, claro, uma prioridade, mas se entra alguém, por exemplo, a pessoa está no hospital, ela não pode sair de lá, ela tem que ficar em observação 24 horas, fica inclusive com acesso na veia, como é o caso do Faustão, para o uso de medicamentos que vão estimular os batimentos cardíacos, que vão estimular o fluxo sanguíneo no coração. Essa pessoa, os próprios médicos já falaram isso para a família do Faustão na tarde de ontem, pelas informações que nós recebemos. Se ele for para casa, ele não volta vivo, por isso ele precisa ficar no hospital Albert Einstein. A gente vai trazer os detalhes dessa matéria daqui a pouquinho. Mas se o Faustão for pra casa, ele morre. Então é um caso muito mais grave. Então ele acaba passando algumas pessoas nessa fila de transplante, tá? Só pra deixar isso muito claro, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com condição, não tem a ver com fama, tem a ver com gravidade. Inclusive, Gui, antes de te passar a bola, no vídeo que a gente exibiu na semana passada, o Faustão falava que o médico dele é um excelente médico e que inclusive atende pelo SUS, né? Sim, sim. Então, é isso que eu ia falar. No Brasil, não existe um sistema, alguma outra maneira que não seja através do SUS que você peça, que você, né, ateste, né, a necessidade de passar por um transplante, seja de qualquer órgão, né, inclusive de coração. Então, seja você é, sendo tratado num hospital público ou num hospital particular, você precisa entrar pela fila do SUS e seguir todos esses protocolos, como o Daniel explicou. E acho que é importante também isso que você pontuou, porque tem pessoas, né, que conseguem levar, né, uma vida ainda, né, com algumas limitações, mas conseguem ficar em casa. No caso do Faustão e no caso de muitas outras pessoas, famosas ou não, essas pessoas precisam ficar internadas, precisam, né, passar por outros procedimentos dentro do hospital, e isso é um ponto, né, a ser considerado e que faz com que essa pessoa passe na frente na lista de prioridades. Então é importante a gente deixar isso claro, assim, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com fama, tem a ver com prioridades e com o estado de saúde de cada paciente, né? É A sempre gravidade, importante né? a gente deixar isso claro. Com o grau de gravidade também de cada caso, né? Então, isso é muito importante. Independentemente se você aí de casa tem plano de saúde, eu espero que não, mas se um dia você precisar de um transplante de órgão, o seu plano de saúde não vai ter como meter o bedelho, porque a gente sabe que, por exemplo, uma consulta no plano de saúde, um procedimento, uma cirurgia tende a ser mais rápida do que no SUS, né? Óbvio,
Mas essa parte dos órgãos, né, do transplante de órgãos, ela é feita 100% pelo SUS. Então não tem muito que pode ser feito pelo plano de saúde, independente da condição financeira, monetária, fama, e aí assim por diante, né? E é muito importante a gente reforçar essa informação, porque quando a gente vê as pessoas falando, ah, mas ele é rico, ele é famoso, vai passar na frente, a gente acaba, né, as pessoas que compartilham esse tipo de informação, acabam disseminando uma notícia falsa e que infelizmente descredibiliza um sistema que é muito importante no nosso país, como é o SUS e como é também aquela família que está passando por um problema, um momento muito triste, né? E atesta que aquele ente querido é doador de órgãos. Infelizmente, muitas famílias, muitos órgãos são deixados, né, de serem doados, de ir para essa fila pelo tabu dessas famílias, né? Em não querer assinar que os órgãos sejam doados para pessoas que realmente estão precisando. Então, é muito importante a gente falar a respeito disso e desmentir essa notícia e acabar com esse tabu, né? Da doação de órgãos e dizer que isso é realmente importante. Que uma única pessoa que infelizmente nos deixou pode salvar várias outras. Não é uma, não são duas, não são De três. Aqui no Brasil, de 6 a 8 vidas. Sim. No caso, né, a gente sempre lembra do caso do Gugu, que morreu, né, acabou morrendo nos Estados Unidos, e lá, como é mais avançado, lá conseguem mais de 30 vidas, É né? verdade. É mais gente. Então, assim, é importante deixar o medo, o preconceito. Sim. Às vezes a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas assim, deixar a religiosidade de lado e praticar o amor ao próximo de fato, porque doar órgãos, participar das campanhas de doação de sangue, tudo isso faz com que você doe vida, né? Doe possibilidades, uma nova chance. Você doe uma nova chance. Eu acho que é o ideal dessa história, né? Doar uma nova chance. E até para as pessoas que usam muito o argumento de religião, gente, o pilar de qualquer religião que não seja essas religiões, né, que modificam o real sentido da coisa, mas todo o pilar é o amor. E se você perdeu um ente querido, meus pêsames para você de casa, enfim, né? A gente sabe como que é essa situação nesse momento. Mas pensar que você autorizar, né, você doar órgãos, parte de você ainda vai estar nesse mundo por um bom tempo, né? Parte daquele amor que você teve pelas pessoas e pelas coisas que você fez na sua vida vão estar circulando de certa forma, mesmo que seja em um fígado, em um rim, um coração, né? Então é prolongar um pouco mais o legado que você deixou aqui, né? E é isso que às vezes as pessoas precisam entender. Disclaimer feito, se você puder ser doador é muito importante. A respeito do caso do Faustão, então, ele de 73 anos, né, ele pode esperar ali entre 2 e 3 meses por um coração. Essa é a medida, né, a média estimada pelo HCOR, que é o hospital em São Paulo, que é referência no tratamento de doenças do coração para casos mais graves de insuficiência cardíaca. Quando o risco é menor, o tempo chega aí a 18 meses. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando o tempo, quando o caso, a gravidade do caso, ela é um pouco menor, o paciente pode esperar até 18 meses. 1 ano e 6 meses. Então, é um tempo ok, considerável, né? Segundo o caso do Faustão, ele pode esperar de 2 a 3 meses por um coração. Ou seja, para reforçar a tamanha gravidade do caso do apresentador, do ex-apresentador da Band, tá? E segundo, então, o cirurgião cardiovascular Edmo Atique Gabriel, no caso do transplante do coração, existem 2 filas de espera. Uma fila regular, de pacientes que estão estáveis, ou seja, que não estão dependentes de medicamentos e que não precisam ficar internados de forma contínua no hospital. Ou seja, o que isso significa? A pessoa pode ter algumas internações a respeito do coração, tudo bem, mas ela não precisa ficar 24 horas dentro de um hospital, monitorada 24 horas, sendo assistida 24 horas, sendo impedida de ter uma vida. Ela pode acabar indo para o hospital? Pode acabar indo para o hospital. Mas ela pode ter uma vida, ela pode sair, pode, né, viver, pode andar na rua.
o que não é o caso do Faustão nesse momento, tá? Então, como explicou aí o cirurgião cardiovascular, o Edmo Atique Gabriel, né, Edmo Gabriel, a qual deu entrevista para a CNN Brasil, existem duas filas. Uma dos pacientes que não tem tanta urgência assim, é uma urgência, sempre vai ser, mas a gente explica dessa forma para ficar mais entendível para você de casa, tá? E para as outras pessoas que têm uma prioridade máxima no sentido de é um estado grave, a pessoa pode parar a qualquer momento, se ela não tiver acompanhada ali, né, no hospital, não for assistida 24 horas, a notícia pode não ser feliz, tá? E nessa, então, os pacientes apresentam piora progressiva da função cardíaca, atingindo fração de ejeção abaixo de 30%, ou seja, dependência de medicamentos para suporte de pressão arterial, precisam de dispositivos mecânicos para auxiliar ali a função cardíaca e os sinais de falência dos outros órgãos, né, como insuficiência renal, necessitam de hemodiálise, como já é o caso do Faustão. A gente noticiou isso aqui no nosso Papo de TV também. Ele tá fazendo hemodiálise, na verdade ele tá ligado 24 horas a uma máquina de hemodiálise por conta do fluxo sanguíneo, né? Como o coração não funciona direito, isso acaba interferindo nos outros órgãos também. É como se você tivesse, por exemplo, tentando ligar uma tomada, uma lâmpada numa tomada com a voltagem baixa. Já aconteceu geralmente no país, quando tá para acabar a energia, a luz fica fraca. É mais ou menos isso. Se você tentar ligar várias coisas ali, não vai funcionar direito. E acho que é o melhor exemplo, né, Gui, que a gente pode usar aqui nesse caso, porque o coração ele é como se fosse a energia do corpo, né? Se ele não bombeia o sangue corretamente para os outros órgãos, a energia, o sangue, né, que eles vão receber, é pouco, é uma quantidade mínima. E aí a gente pode ter um problema que se agrava para todo o organismo, para todos os outros órgãos. Pode existir a falência renal, como é o caso do Faustão. Ele está tendo um problema grave também nos rins causado desse problema no coração, né? Por esse problema no coração. E olha só, o último boletim médico que a gente recebeu, que foi publicado no último domingo, né? A equipe do hospital israelita Albert Einstein detalhava que o quadro, né, de prioridade para o procedimento ele existe e que o Faustão está sob cuidados intensivos, fazendo uso de medicamentos para o auxílio na força de bombeamento do coração. Então, como eu falei, ele está utilizando, né, um medicamento que influencia diretamente no batimento cardíaco. E esse medicamento é um medicamento intravenoso, então ele está com acesso desde o momento em que ele chegou no hospital. É importante lembrar que o Faustão está desde o dia 15, né, do mês passado, se eu não estiver enganado, internado. Então, bastante tempo. Essa notícia veio a público recentemente. E a gente tem também aqui uma aspas do médico, né, o cirurgião cardiovascular, que falou sobre essa fila de prioridade, né. É importante reforçar que, como eu disse, o Faustão ele está sendo submetido a diálise, que é o processo artificial para remover os resíduos em excesso do sangue, né? Que é a função ali dos rins, mas como eles não estão funcionando adequadamente, ele está sendo submetido a esse quadro de tratamento com diálise. E aí o médico explica que, abre aspas, nessa fila de prioridade, a chance do transplante acontecer mais rapidamente é realmente concreta, visto que corações oferecidos em doação são primeiramente direcionados para pacientes em estado mais grave. De qualquer forma, mesmo em prioridade, existe a necessidade de um mínimo de compatibilidade entre doador e receptor, quanto aos aspectos de biotipo físico e algumas provas imunológicas. Fecha aspas, foi o que disse o médico em entrevista à CNN Brasil. Então, por que a gente está mencionando isso, né, Gui? Não é simplesmente, né, chegou um coração, bota no Faustão. Não é assim que funciona. Precisa ter essa compatibilidade, porque senão a chance desse coração ser rejeitado pelo corpo é muito grande. Pode acontecer. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, se não existe ali uma preparação, o paciente pode morrer e o coração pode morrer. Então essas duas coisas podem acontecer. E aí são duas perdas, né? A perda de uma pessoa e a perda de um órgão. Perdas inestimáveis, na verdade, né? Essa fila, então, ela funciona por uma ordem cronológica de inscrição, mas o que determina a ordem de chamada é justamente
a prioridade, a urgência do caso. Não envolve fortuna, não envolve fama, não envolve relevância, não envolve nada a não ser a credibilidade do tratamento, aquilo que é apresentado pelos médicos com relação à urgência daquele paciente. Só isso. É um caso grave, então essa pessoa acaba passando na frente. Se tivesse algum outro caso mais grave do que o Fausto, esse caso com certeza passaria na frente também. Então, só para deixar isso muito claro, para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida, né? É isso mesmo, bem colocado. E mandando boas energias, né, para o Faustão, para outros pacientes também, né? Se você tem alguém, né, na sua família que você está assistindo a gente, que precise, né, de um órgão, né, Ai, não só um diretor, não. coração, né, que precise, né, de qualquer coisa, a gente manda sempre, né, boas Sim. energias, sempre, né, o melhor a gente está mandando aqui para vocês. E é importante que a gente sempre também se apoie em informações verídicas, né, notícias É. verdadeiras, não em boato, né. Acho que é O sempre diretor acabou importante de deixar de claro. me trazer um comentário aqui que eu nem vou trazer pro ar, o que foi dito, mas olha, acho que o pensamento das pessoas em achar que tudo é a ver com política, essas pessoas que acham que tudo aquilo que elas leem naquela porcaria daquele Facebook ou no grupo do WhatsApp é verdade, me poupe, tá? Me poupe. Busca se informar, vai em um site de notícia e para de ficar achando que quem toma vacina vai virar jacaré, tá? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece isso mais, não. Chega de desinformação, chega desse negócio. Porque é engraçado nesse país, corta pra cá, o engraçado nesse país é que a gente que sentou 5 anos de bunda numa faculdade para estudar comunicação e tá falando uma coisa verídica e que foi apurada, que foi muito bem apurada, não só pela nossa produção, mas por outros jornalistas também, não, a gente tá falando mentira, porque a gente mente, porque o cara que tá com o microfone tá mentindo, mas não, eu vou acreditar em quem? Na notícia que a minha vizinha recebeu da cabeleireira e me mandou no zap. A Me Poupe, vai para a casa do Ah, não, no meu programa não. Aqui não. Aqui a gente trabalha com credibilidade. Aqui a gente trabalha com notícia séria. A gente tá falando sobre o estado de saúde de uma pessoa que tá em estado grave e que pode morrer a qualquer momento. E por que a gente tá falando isso aqui? Justamente para desmistificar essa história da doação de órgãos. Para desmistificar e as pessoas pararem de achar, ah não, mas ele tá morrendo porque ele tomou uma injeção. Ah, me poupe. Me poupe. Eu não estudei 5 anos da minha vida de comunicação, não me especializei em comunicação para ficar ouvindo esse tipo de coisa. Nem eu e nem ninguém aqui da nossa produção. Isso é absurdo e é uma total falta de respeito com o nosso trabalho, tá? Pessoa que tá falando por aí que muitas vezes não tem nem uma formação, que muitas vezes não sabe nem interpretar um texto que recebe no WhatsApp, que não sabe nem a diferença de mas e mais e não sabe nem usar vírgula. E ainda vem ficar falando que as pessoas que estudaram, que estão se informando, que estão apurando os casos, estão mentindo única e exclusivamente porque elas acham que isso não vai de acordo com aquilo que o presidente eleito por elas na outra eleição concordava. Me poupe, falta de respeito. Aqui no nosso programa, não. Vamos seguindo o nosso papo de TV, que eu tô até sem voz, Gui. Vou beber uma água aqui, mas pedir pra você se inscrever no canal, que a gente tem meta de inscritos, né, Gui? Temos metas de inscritos. Ontem nós alcançamos 8.600 e, diretor, repete pra mim? 8.643. 8.643. Agora a nossa meta, né, aumentou. Sim. 8.700 inscritos. Contamos com você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. É E verdade. aquela coisa, se você